Olá, pescadores, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje eu trago um assunto um pouco desconhecido. Eu gosto de trazer assuntos que são um pouco complexos para quem está começando, que não são muito divulgados na internet. E hoje a gente vai falar sobre os símbolos colocados ou que estão na nossa alma, né? Que estão ali colocados no nosso espírito, que fazem parte do nosso ser, tá? E sobre esses símbolos a gente tem dois tipos, tá? O primeiro tipo é aquele que já vem como um código genético, né? Ele já, na matriz criadora da nossa alma, da nossa existência, isso já é como um carimbo, né? Já é colocado esse símbolo, ele já faz parte da nossa criação primordial. A gente, independente de encarnação, né? De qual encarnação nós vamos estar registrados com aquele símbolo, com aquela geometria sagrada, tá? Essa geometria sagrada, ela nos liga ao nosso trono ou ao nosso raio de criação, né? Então, aquele raio, aquele trono, aquela energia, aquela divindade às quais nós estamos ali conectados diretamente com ela, tá? Tem um outro tipo de símbolo, que são os símbolos agregados, que são aqueles símbolos que nós vamos ativando no decorrer das encarnações, né? E no decorrer das nossas iniciações, dos nossos processos mágicos, nós vamos então nos conectando ou agregando esses símbolos no nosso espírito, na nossa alma. É sobre esses que eu quero falar um pouco hoje com vocês, tá? E um exemplo muito simples, muito assim, que vocês vão entender, né, de forma rápida sobre esses símbolos agregados, são os próprios símbolos do Reiki. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma iniciação em Reiki, lá tem o Chokurei, o Seireiki, Honsei, vários outros símbolos, né, que são agregados, instalados, colocados na nossa aura, nas nossas mãos, né, nos nossos chakras, para que a gente ative aquela energia. Então, a partir daquele momento, a gente se coloca naquela egrégora, né? São instalados símbolos que são chaves ativadoras daquela energia, né? Como portais, como chaves, enfim. E através dela, então, a gente consegue fazer um trabalho dentro daquela egrégora, né? Então, dentro da egrégora do Reiki, a gente consegue fazer um trabalho com as chaves ativadoras daquele mistério. Isso existe em todos os mistérios, em todas as religiões, em todas as ordens, existem esses símbolos, né, que são ativados e colocados na nossa aura, e a gente passa a ser um trabalhador daquela egrégora a partir daquele momento, tá? Porém, existem símbolos que são colocados e esses símbolos estão negativados, tá? Então, o alerta é sobre esse fragmento, né, sobre essa parte dos símbolos negativados. Por que eu venho dar esse alerta? Eu atendi uma consulente com o portal da espiritualidade, que é o portal que vai tratar de toda a nossa parte, toda a nossa matriz, né, espiritual, nossas egrégoras, nossas forças, nossos símbolos. E essa consulente estava com um hexagrama negativado, tá? E esse hexagrama, ele foi ativado durante uma iniciação que ela fez. Uma ativação ali, uma iniciação que não estava atuando na luz, né? Esse hexagrama negativado, ele, além de estar negativado, ou seja, o que é um símbolo negativado, né? Quando a gente vai fazer uma magia, abrir um espaço mágico, abrir um portal, fazer alguma coisa, aprendi um ritual na internet que tem que desenhar um pentagrama. Aprendi um ritual na internet que tem que desenhar um hexagrama. Aprendi um ritual que tem que desenhar um quadrado, enfim, né? Qualquer forma geométrica. Quando esse símbolo ele está negativado dentro de nós, pensa, quando eu estou ativando um símbolo, sou eu que estou ativando ele, por mais que o pentagrama é um pentagrama para todo mundo, né? Mas sou eu que estou ativando, é a minha energia. Se esse pentagrama, se esse hexagrama está negativado dentro de mim, eu já vou abrir ele para baixo. Sempre que eu abrir ele, eu vou abrir para baixo. E a minha magia vai estar invertida, vai estar para baixo. Então, às vezes eu quero buscar forças divinas através daquele símbolo, só que como ele está negativado dentro de mim, eu vou buscar forças inferiores, tá? Não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Estou dizendo que acontece, né? A questão de bom ou de ruim vai depender do tipo de magia que tu estiver ativando e da tua energia, tá? Mas acontece, é um fato, tá? E diante disso, essa consulente, ela sempre, quando ia fazer alguma coisa, ela acabava abrindo para baixo.
Só que não era só isso. No caso dela, existia um ser demoníaco dentro deste símbolo. Isso é um segundo fator sobre os símbolos da nossa aura que a gente tem que levar em consideração. Tá? Muitas vezes são ativados símbolos na nossa energia, no nosso espírito, na nossa aura, enfim, na nossa matriz energética. E por dentro desse símbolo se instala ou se assenta um ser, né? um ponto de força durante aquele ritual, que ele se coloca numa casinha ali dentro de ti. Né? Claro, a gente fala são dimensões, né? Então, dentro daquela dimensão conectada à tua energia, tem um ser assentado. Este ser, ele não é verificado nas apometrias. Este ser, ele não é verificado em quase nenhum atendimento. Ele fica muito oculto. Né? A gente consegue limpar os seres que estão ao redor, obsidiando e tudo mais, e sempre volta, e sempre isso, sempre aquilo, a vida da pessoa está sempre de um jeito ou de outro. Tem um ser lá dentro, assentado, dentro de um símbolo daquela pessoa. Tá? E essa pessoa, de certa forma, ela aceitou esse ser. Porque ela fez a magia, ela fez o ritual, ela se iniciou. Por isso, né, aqui, esse vídeo são uma mistura, né, de alertas com conhecimento, entendimento sobre magia, a gente vai entendendo um pouco mais a estrutura da nossa alma, do nosso espírito. E um outro alerta sobre isso, então, é cuidado com as tuas iniciações, cuidado com as pessoas que tu escolhe para te iniciar, né? Porque aquela pessoa pode estar te colocando ali num ninho de rato, né? E esse ninho pode vir com um monte de seres e coisas ali, símbolos, seres, artefatos, indumentárias negativados. Tá? Aqui nós estamos falando sobre símbolos negativados, mas a gente poderia estar falando sobre itens negativados, é um outro assunto. Tá? Mas o fato é, existe essa possibilidade. Tá? Existe essa possibilidade de tu passar por uma iniciação e ser ativado um símbolo em ti, esse símbolo estar negativado e ainda com um ser, ou vários seres, nesse caso era um ser demoníaco. Né? Mas poderiam ser uma egrégora, uma falange, um portal. Né? Às vezes tem portal aberto na pessoa, então poderia ser um portal, aquele símbolo que dá para um reino de seres do embaixo. Né? Ou que te liga a um trono invertido, por exemplo. Né? Então, existem várias questões que podem acontecer durante uma iniciação. Então, cuidado. Cuidado com quem tu te inicia. Não estou falando sobre religião. Tá? Não estou falando sobre religião. Toda religião tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Tá? Dentro de toda religião vai ter aqueles que trabalham sério, que trabalham para a luz, que fazem um belo trabalho, e vai ter aqueles que desvirtuam aquele mistério. Isso é universal, isso não tem para onde correr. Tá? Só que dentro daquela religião tu pode escolher uma pessoa que seja um pouco mais séria, não uma pessoa que tu sinta que tem aquela energia de luz, aquela energia que vai trazer coisas boas. Tá? Então, abram bem os olhos quando vocês forem se iniciar em alguma coisa. Mas esses símbolos eles não são instalados em nós apenas em iniciações. Às vezes a gente pede uma magia, a gente pede um trabalho e é ativado um símbolo na nossa aura. Quer ver um exemplo? Muitas vezes os magos trabalhadores da magia do caos, por exemplo, eles gostam de criar sigilos. E muitas vezes esses sigilos são instalados na tua aura. Né? Esse sigilo ele pode ser um portal para um ser que eles chamam de servidor, né? Te acessar rapidamente. E isso pode ficar gravado na tua aura. Se tu não alimenta aquele ser, ele pode começar a te atacar. Tá? Então, não é só cuidado com as iniciações que vocês fazem, mas cuidado também as pessoas que vocês vão solicitar algum tipo de trabalho espiritual. Às vezes é alguma coisa para a saúde, alguma coisa para o bem-estar, alguma coisa que era para melhorar a vida de vocês. Eu já ouvi isso acontecer na apometria. Fui lá, deitei para saúde, fiz não sei o que para... E acaba que a pessoa instala um monte de coisa na pessoa, um monte de iniciação que a pessoa nem sabia que tinha. Muitas vezes quem trabalha ali não tem o domínio do que está fazendo, também nem sabe que está iniciando a pessoa. Né? Mas está ali fazendo um monte de iniciação na pessoa, um monte de símbolo, um monte de coisa colocados na aura da pessoa. E esses símbolos, por já estar negativado dentro da pessoa que está atuando, ela coloca negativado no outro também. Lembram disso que eu falei lá no começo do símbolo? Se está negativado em mim, eu estou ativando esse símbolo, por mais que eu não saiba que esse símbolo está negativado em mim, eu vou já ativar ele negativado, porque em mim ele está registrado negativado. Tá? E aí, claro que durante esse portal da espiritualidade,
ele é focado nessa parte, né? Então a gente desnegativa esse símbolo, né? Positiva esse símbolo, recolhe o que tem lá dentro, faz uma limpeza nesse símbolo da pessoa. Mas até essa pessoa chegar num trabalho, né, que vá fazer isso, que vá promover essa limpeza, é bem complicado. A pessoa pode estar com a vida virada de cabeça para baixo, ela pode estar, né, não conseguindo realizar os seus projetos, enfim, pode ter vários problemas de saúde na pessoa. Então, é bem complicado essa parte, tá? Esse vídeo, então, ele é para instruir vocês sobre a existência desses símbolos, que nós temos, sim, símbolos que vêm com a nossa matriz espiritual desde o momento da nossa concepção divina. Não estou falando aqui de concepção no planeta Terra, de reencarnação, coisas assim, né? E entendendo isso para vocês também saberem que existem esses símbolos que são ativados na nossa aura. Ah, Felipe, já fiz iniciação em um monte de tipo de vertente, já fiz magia com um monte de gente diferente, tô desconfiado que eu tenho isso, e agora? O que é que eu faço? Uma das únicas formas de realmente descobrir se foi ativado algum símbolo energético negativado na tua aura é fazendo um portal da espiritualidade. Tá? Me chamem nos comentários, me chamem nas redes sociais, eu sempre deixo meu Instagram aqui embaixo, me chamem que a gente conversa sobre o teu caso. E aqui a gente entra numa outra questão, né? Felipe, eu nunca fiz nenhum tipo de iniciação, nenhum tipo de pacto, de magia nesta existência. Ok, só que existem os símbolos que são projetados na tua aura através de magia negativa e demanda lançados contra ti, que eles já vêm negativados de propósito, né? E existe também a questão das reencarnações. Lembra, esses símbolos eles são instalados no nosso espírito, na nossa matriz energética, não no nosso corpo físico. Então, se eu reencarnar, eu vou continuar com esse símbolo. Eu posso dar 3, 4, 5, 6 vidas com esse símbolo negativado. Então a coisa o buraco é muito mais embaixo do que a gente consegue imaginar. Então eu vou ficando hoje por aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.